Bem-vindos nesta Casa Legislativa. Agradecemos a presença de autoridades, os senhores e senhoras aqui presentes. Hoje, 30 de agosto, é comemorado o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. E nesta Casa Legislativa acontece o primeiro Múltiplas Ideias, para iluminar a compreensão sobre a esclerose múltipla. De acordo com a Federação Internacional de Esclerose Múltipla, estima-se em 2,3 milhões o número de pessoas no mundo com a doença. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, ABEM, existem 35 mil pessoas com essa patologia. A Associação de Esclerose Múltipla de Florianópolis possui hoje cerca de 250 pacientes cadastrados. A maioria das pessoas que desenvolvem esta doença tem entre 20 a 40 anos e são, na maior parte, mulheres. A esclerose múltipla é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, provocada por uma estimulação do sistema imunológico que passa a agir contra o organismo. De causa desconhecida e difícil diagnóstico, se manifesta por meio de surtos, provocando sintomas variados de acordo com o tipo de área afetada. O diagnóstico precoce é muito importante para que o tratamento contenha inflamação, evitando sequelas mais graves. A doença é suscetível em jovens adultos de 20 a 40 anos e mais em mulheres do que em homens, numa proporção de 2:1. É uma doença mais comum em países de clima temperado, mas estimam-se em 25 mil os brasileiros hoje portadores de esclerose múltipla. Portanto, a esclerose múltipla é considerada uma doença neurológica grave, incurável, irreversível e incapacitante. Mas também é certo que o quanto mais cedo for diagnosticada e tratada, melhor o prognóstico. Queremos chamar neste momento as autoridades que irão compor a mesa de abertura e boas-vindas. O nosso anfitrião, o senhor vereador Gabrielzinho Meurer, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Gostaria de convidar para a mesa também o assessor de políticas públicas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência do município de Florianópolis, senhor Rafael Coimbra. E para representar todas as pessoas com esclerose múltipla que prestigiam esse evento, a presidente da Associação Florianopolitana de Esclerose Múltipla de Florianópolis, a senhora Michele Chiarello. Cumprimentamos também as demais autoridades que se fazem presentes e todos. Dando início ao nosso evento, chamamos para falar a presidente da Associação Florianopolitana de Esclerose Múltipla, a senhora Michele Chiarello. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade do Gabriel, da gente poder estar aqui nesse dia, né, de conscientização da esclerose múltipla, poder estar falando um pouquinho da nossa patologia e estar desmistificando um pouquinho sobre a nossa patologia. Então, queria agradecer-los. É isso. O assessor das políticas públicas em defesa do direito da pessoa com deficiência
do município de Florianópolis, senhor Rafael Coimbra. Bom dia a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, né, ao vereador Gabriel, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Casa. Agradecer a Michele, né, pelo convite também. Hoje aqui, em nome do prefeito Topazio, em nome da Secretaria de Saúde, dos secretários, né, quero reiterar que a gente está sempre à disposição, né, para construir essa rede de apoio que as pessoas com doenças raras necessitam, né? A gente sabe que a maior parte dos atendimentos de saúde, a porta de entrada é a unidade básica de saúde do bairro. E para nós participar desses momentos, né, que a comissão hoje em dia da pessoa com deficiência tem tornado frequentes, a gente fez sobre fibromialgia, né, fez sobre diversos casos, é muito importante. Como eu falei mais cedo, com a NSC-TV, às vezes, quem não vivencia, né, essa situação não faz ideia das dificuldades, dos impedimentos que o cotidiano impõe. Então, para nós, é muito importante participar desses momentos. A gente está aqui de olhos e ouvidos disponíveis para poder construir, para estar à disposição. Eu conheço a Michele, a Suelen ali também já faz bastante tempo. A gente está sempre tentando ajudar, mas eu acho que sempre tem algo a mais para a gente fazer, né? E eu acho que essa oportunidade que a comissão está nos ofertando, a gente tem que aproveitar, né? Aproveitar, divulgar, furar a bolha, né? A gente pegar o que for discutido hoje aqui, tentar transformar em políticas públicas, levar para fora do plenarinho, porque muitas vezes a gente está discutindo assuntos muito importantes aqui dentro e do lado de fora ali o pessoal não está sabendo. Então, quanto mais a gente conseguir publicizar esses momentos, né, vai ser melhor para todo mundo. E eu colocando a prefeitura à disposição, toda a coordenadoria dos direitos humanos ali. Depois, quem quiser o contato, pode falar com a Michele e pegar o nosso contato ali para poder construir junto. Então, um bom evento para todos e que hoje seja só o primeiro, né, Gabriel? Que a gente faça mais eventos voltados à causa, porque tem muito ainda a se avançar. E agora convido para falar o vereador e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor Gabriel Meurer, Gabrielzinho, anfitrião deste evento. Muito bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia, Michele. Bom dia, Rafa. Bom dia a todo mundo que está aqui presente hoje. Suelen. Dizer que é uma satisfação a gente poder estar fazendo esse debate aqui na Câmara de Vereadores, oportunizando, fazendo com que o Poder Legislativo, a Casa do Povo, a gente possa trazer essas pautas para a gente poder debater, poder trazer à luz a discussão para, em conjunto, a gente poder buscar as melhores políticas públicas para que realmente a gente possa estar cada vez mais cobrando do Poder Executivo, cobrando dos órgãos competentes a melhora no atendimento. E quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente estava discutindo, e essa data é uma data alusiva, a gente teve debatendo há um tempo atrás, lá na Secretaria de Saúde, a gente teve uma reunião, o secretário adjunto, o Humberto também, a Michele estava junto? Estava, né? Estava a Michele, estava a Sueli, a gente estava conversando, juntamente com o diretor clínico lá, com o Humberto, que era o secretário adjunto, justamente para levar as demandas, porque acho que isso é o mais importante, a gente poder não simplesmente fazer um evento aqui, a gente poder conversar, muitas vezes falar para a própria bolha, falar para a própria comunidade nossa aqui e não acabar não externando, e muitas vezes muitas pessoas acabam não conhecendo de fato o que é o problema, de fato, quais são os impeditivos, quais são as dificuldades, quais são os obstáculos que enfrenta no dia a dia, para que daí sim a gente possa realmente fazer algo mais concreto, ter encaminhamentos mais concretos. E o objetivo da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência é justamente esse. A gente poder estar tratando os mais diversos temas, a gente poder estar, como o Rafa falou ali, a gente teve a questão da roda de conversa da fibromialgia, tivemos do autismo, do Out Day, tivemos
da Conecta Down, síndrome de Down, agora vamos ter a questão das salas sensoriais na sexta-feira também, para discutir esses espaços também de inclusão para pessoa com espectro de transtorno de espectro autista, ou seja, as mais variadas deficiências, para a gente poder estar discutindo isso daí. Então é importante que a Casa Legislativa ela tenha realmente colocado à disposição, e aqui eu falo não só em meu nome, mas eu tenho certeza que em nome de todos os 23 vereadores, são sempre sensíveis à causa, e se tiverem alguma demanda, alguma dificuldade, seja na unidade básica de saúde, seja no próprio governo do estado, ou em outras esferas também, que a gente puder estar ajudando, pode falar comigo, pode falar com o Rafa, com a própria Michelle também, ou até mesmo com qualquer outro vereador também, que eu tenho certeza absoluta que vai conseguir dar os encaminhamentos necessários para a gente poder buscar essas melhoras. Então, gostaria aqui de desejar a todos, primeiro agradecer, né, que esse dia aí meio friozinho, bom para ficar em casa dormindo, mas estamos aqui debatendo, mostra o compromisso, o comprometimento e realmente a responsabilidade que se tem com a causa. Então, agradecer a presença de todos, dizer que a gente está aqui à disposição e espero aí que seja um grande evento que a gente possa estar discutindo bastante aí e podem contar sempre com a gente aqui na Câmara de Vereadores, tá bom? Um bom evento aí para todos. Desfaz-se a mesa de autoridades. Convidamos as autoridades a compor seus lugares na plateia para prestigiar a roda de conversa. Convidamos aqui para a primeira palestra Dr. Ricardo Pereira Gonçalves, neurologista e mestre em Ciências da Saúde de Porto Alegre, neurologista do HU e responsável pelo Ambulatório de Doenças Desmielesiantes do Hospital Governador Celso Ramos. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite em nome da Michelle, da Sueli e da Florem, a abertura do vereador Gabriel para a gente poder falar um pouquinho sobre esclerose múltipla hoje. Para mim é um prazer estar conversando com vocês aqui, em especial com meus pais hoje presentes na plateia, então para mim é uma satisfação muito grande. O meu papel hoje aqui é a gente poder falar um pouquinho sobre esclerose múltipla, né? Já foi feito uma excelente introdução sobre o tema, do que é a doença, como que ela se apresenta, mas a ideia é a gente falar um pouquinho, rapidinho, é mais para uma roda de conversa, a gente poder falar, discutir, então fica aberto para interromper, perguntar, dúvidas ao longo do tempo. Eu vou estar com o meu celular, mas não é respondendo o WhatsApp, é passando a apresentação, né, porque fica sempre essa dúvida. Então, o que a gente fala sobre esclerose múltipla? O que é a esclerose múltipla? Né? Muito se ouve falar sobre a doença, até recentemente a gente conversa com alguns pacientes, o que é a doença? Bom, uma doença autoimune. Mas o que é uma doença autoimune? Né? A gente fica na dúvida. É bonito botar o carimbo, uma doença autoimune que é o organismo que causa. O que é uma doença autoimune? A gente sabe que a nossa imunidade ela nos defenderá sobre algumas infecções, por vírus, bactérias, fungos. Em algum momento, e essa é ainda uma questão que nós não sabemos muito bem, essas células de defesa acabam agredindo o nosso próprio organismo. E aí elas vão atrás, na esclerose múltipla, da mielina, que é aquela camada que protege o nervo. É como se fosse aquele fio encapado, tem o encapamento do fio e começa a falhar. E a gente começa a ter alguns curtos-circuitos. E essa é uma atividade inflamatória, ou seja, é uma inflamação, uma atividade que se apresenta e leva aos sintomas que a gente vai discutir mais adiante. E ela é uma doença desmielizante exatamente por isso, porque ela age na mielina, nessa camada, e degenerativa. A gente sabe, e um tempo atrás se pensava que a esclerose múltipla era muito mais inflamatória do que degenerativa, que ao longo do tempo só a doença ela poderia evoluir. Hoje a gente sabe que desde o início da doença ela já vai progredindo. Então a gente tem que ser mais agressivo no tratamento e mais agressivo também no diagnóstico. A gente vai conversar sobre quanto tempo se leva para diagnosticar um paciente com esclerose múltipla e as melhorias que nós tivemos ao longo do tempo. Então é muito importante entender do ponto de vista mais fisiopatológico, isso fica muito para o médico, mas é bom sempre também o paciente saber o que é a doença, para daí a gente poder pensar junto em questões de tratamento. Então, basicamente, essa é a ressonância do nosso exame específico que nós usamos na esclerose múltipla, que é aquele monte de lesão.
as lesões branquinhas, né? Todo mundo vê, pega um ressonância assim, nossa, quantos pontinhos branquinhos a gente tem. Essas são as lesões típicas de esclerose múltipla, que é o que a gente quer que não apareça num exame novo, a gente não quer lesões agudas, porque daí a gente vai estar controlando melhor a doença. E como foi falado, hoje os dados que nós temos é que tem em torno de 2,8 milhões de pacientes com esclerose múltipla ao redor do mundo. Pelo menos 1 em cada 3 mil pessoas tem esclerose múltipla. Aí a gente diz assim, bom, no Brasil é uma doença rara, mas fora do Brasil não é uma doença rara, né? A gente tem muito nos países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, uma alta taxa de pacientes com esclerose múltipla, por diversos fatores, né? A gente sabe que o sol influencia muito, né? A vitamina D influencia muito. A gente sabe que também exposição ao vírus, e principalmente ao Epstein-Barr vírus, também propicia a possibilidade de abrir um quadro de esclerose múltipla. A gente vê que essa prevalência, ou seja, o número de pacientes com esclerose múltipla vem aumentando ao longo do tempo. Então, a cada 5 minutos, uma pessoa é diagnosticada com esclerose múltipla no mundo. Então, a gente vê como é importante reconhecer e importante saber o que a gente está trabalhando para poder trazer o melhor para o nosso paciente. Então, ali a gente tem os dados, né? Canadá, Estados Unidos, são os países que têm mais prevalência, ou seja, tem mais número de pacientes com esclerose múltipla. Quando a gente vai falar sobre o Brasil, e isso é importante a gente saber, a gente tem muito pouco estudo sobre prevalência. O que é prevalência? É o número de pacientes que têm a doença. Tem um estudo recente que fala que a nossa prevalência é de 8,69 para cada 100 mil habitantes. Eu vi que na apresentação inicial a gente falou que tem 25 mil brasileiros, mas por que ele tem 40? Na realidade, a gente tem em torno de 40 a 45 mil pessoas com esclerose múltipla no Brasil, mas diagnosticada em torno de 20 a 25 mil. Então, a gente tem um gap aí de umas 20 mil pessoas que têm a doença e não sabem que têm a doença e não estão sendo tratadas. E aí que é o nosso grande problema. A gente precisa exatamente reconhecer essas pessoas para oferecer o tratamento mais precoce. Quando a gente fala da região sul, vocês podem prestar atenção que a nossa prevalência é muito maior. 26 pacientes para cada 100 mil. A região sul, por quê? Porque nossas origens são mais europeias. A gente sabe que a nossa população tem uma descendência europeia muito maior que o norte e nordeste. Então é muito comum ver aqui no sul a esclerose múltipla mais presente. Santa Maria, que é a cidade que eu sou natal, é a cidade no Brasil que tem maior prevalência de pacientes com esclerose múltipla. Então é uma cidade de uns 300 mil habitantes em que tem muito paciente com esclerose múltipla. E isso se dá muito pela investigação, por reconhecer os sintomas e a partir dali tratar o nosso paciente. Como foi falado, é uma doença que pega adulto jovem. A gente fala sobre esclerose múltipla, né? A primeira coisa que a gente pensa é a doença de velho, né? Esclerose vai deixar demenciado, não vai saber mais o que está fazendo. Múltipla pega múltiplos órgãos, sai chorando do consultório porque acha que é uma doença que arrasa a vida. A gente sabe que pode ser uma doença grave, mas com os tratamentos que hoje a gente tem disponível, a gente consegue trazer muito suporte para os nossos pacientes. No momento que tu recebe um diagnóstico de esclerose múltipla e larga no Google, só vai ver coisa ruim, né? Largar no Google é ver coisa ruim. Hoje os tratamentos são diferentes. A pessoa que era diagnosticada em 2000, e aí eu falo do meu pai, porque meu pai tem a doença e foi diagnosticado em 99 para 2000, é muito diferente do que hoje é o diagnóstico desse paciente. O que a gente pode dar de suporte para esse paciente é muito diferente do que a gente tinha lá atrás. Então nós mudamos muito a taxa e a evolução desses pacientes. E é a causa neurológica mais comum de incapacidade em adulto jovem. Pega um paciente com 20, 25 anos de idade e pode deixar o paciente com uma sequela, pode deixar o paciente com uma dificuldade de caminhar, com uma dificuldade de fala, alteração visual. Então é importante reconhecer para evitar que esses sintomas se tornem mais presentes. E quando a gente fala em tipos de esclerose múltipla, porque todo mundo sabe qual que é o seu tipo, e se não sabe, é importante saber isso, porque isso faz diferença em relação a prognóstico, faz diferença em relação a tratamento, o mais comum é remitente recorrente. E o que é isso? Surto-remissão. O que é isso? É o paciente que tem o sintoma e melhora. Tem o sintoma e melhora. E aí é um grande problema, porque muitas vezes fica a questão, é ansiedade. Estou com uma dormência na mão, durou ali um mês a ansiedade. Procura o médico, quando vai consultar no médico já passou o sintoma. E aí? Desmarca a consulta, não precisa. Aí passa um ano, tem uma alteração da visão. Marca o oftalmo. Chega no oftalmo, não, mas tá tudo bem. Passa 15 dias, melhora. Tudo bem, vida que segue. E aí que atrasa muito o diagnóstico. Então a gente tem esse tipo de surto-remissão. Outro subtipo que nós temos é a primariamente progressiva, que é aquele paciente que começa com os sintomas e ele vai evoluindo ao longo do tempo. Ele não tem surtos marcados, é um paciente que tem o sintoma e acaba acumulando incapacidade. É menor, em torno de 10 a 15% dos pacientes se apresentam dessa forma. E a gente tem a secundariamente progressiva. E aqui é a grande diferença de 20 anos atrás para hoje. Esses pacientes, há 20 anos, 50% dos pacientes em 10 a 15 anos transitavam da esclerose múltipla remitente recorrente para secundariamente progressiva. Então havia essa evolução. Hoje,
com a terapêutica que nós temos, com toda essa tecnologia de tratamento, nós diminuímos isso para 6%. Então, 6% dos pacientes hoje, em 10 a 15 anos, vai evoluir para uma fase secundariamente progressiva. E isso é muito bom, porque a fase secundariamente progressiva é a fase de maior degeneração. Se nós podemos evitar chegar nessa fase mais precocemente, é importante para trazer qualidade para o nosso paciente. E aqui são os sintomas mais comuns que a gente tem. Os pacientes normalmente abrem um quadro de esclerose múltipla em torno de 25% a 30% com uma neurite óptica. O que é a neurite óptica? Alteração da visão. Começa a ficar turvo, começa a ter dor na movimentação dos olhos, começa a ter dificuldade de enxergar, é o sintoma mais comum. Mas a gente tem sintomas sensitivos, dormência, perda de força também, pode ter aquela questão do abraço da esclerose múltipla, que a gente sabe, quem tem sabe como é ruim, como isso é danoso no dia a dia. A gente tem sintomas cognitivos que podem se representar principalmente no que a gente chama de velocidade de processamento. O que é isso? É a rapidez com que a gente pensa, com que a gente lembra, com que a gente resolve. Até pouco tempo atrás não se pensava muito em alteração cognitiva no paciente com esclerose múltipla. Era um dilema que nós tínhamos. Não, o paciente não vai apresentar. A gente sabe que muitas vezes pode ser o sintoma inicial. Pode começar com uma alteração cognitiva e evoluindo a partir do tempo. E outra coisa importante é que a gente fala dos sintomas invisíveis. Aí a fadiga. Quem tem esclerose múltipla sabe o que é fadiga. Aquele peso no corpo, aquele cansaço. Hoje o dia tá bom, né? Como o Gabriel falou, hoje com esse tempo aqui tá bom para ficar em casa dormindo, mas se tivesse um sol, um calor de 35 graus, o paciente com esclerose múltipla está cansado. Um peso no corpo, um peso nas pernas, dificuldade para caminhar. Por quê? Porque o impulso nervoso, ele passa mais lentamente no verão. Quando está muito quente, o impulso nervoso já passa para todo mundo, né? Então, aqui, quem não tem esclerose múltipla, no dia de verão a gente já fica meio mole, aquela coisa. No paciente com esclerose múltipla, que tem a via neuronal já um pouco afetada com essa desmielinização, fica mais lento, e aí o sintoma torna-se mais importante. Então, reconhecer esses sintomas, e são todos os sintomas neurológicos, ou seja, qualquer tipo de sintoma pode ser um sintoma de esclerose múltipla. Então, é importante reconhecer eles para a gente poder fazer o diagnóstico para o nosso paciente. E aí, como é que esse sintoma aparece? O surto, né? Esse nome é um pouco feio, a tradução que foi feita no Brasil, hoje a gente tenta falar sobre ataque também, é um sintoma neurológico novo de pelo menos 24 horas, dura pelo menos um dia, de um dia para o outro, e tem que ser um surto que vai aumentando, um surto que vai progredindo ao longo desse tempo, na ausência de febre e infecção. Porque febre e infecção aumentam a temperatura do nosso corpo. Se aumenta a temperatura do nosso corpo, o impulso nervoso vai passar mais devagar, passando mais devagar, eu vou ter sintomas. Então a gente tem sempre que afastar alguma alteração infecciosa. E ele pode apresentar recuperação total em 3 a 6 meses. A gente sabe que o paciente que tem o sintoma, ele pode melhorar completamente. Com o passar dos anos, pela diminuição da carga neuronal que nós temos, a tendência é ir ficando algumas sequelas nesses pacientes. Um dos sintomas mais clássicos, aqui eu boto algumas tabelas, mas é mais para falar sobre a neurite óptica. A neurite óptica é essa alteração visual que acontece mais em jovens, em mulheres, normalmente no norte europeu, e normalmente é unilateral, ou seja, um olho só, que é um sintoma mais clássico da esclerose múltipla. É aquele sintoma que o paciente começa e aí ele melhora. Quando é o sintoma inicial, ele tende a ter uma recuperação muito boa. E se a gente faz um tratamento com o corticoide, que é a pulsoterapia, que alguns de vocês, se são pacientes com esclerose múltipla, provavelmente já passaram com esse tratamento, sabe que tende a trazer uma resposta mais precocemente. E aqui na esclerose múltipla, a gente tem a neurite óptica, deixa eu passar aqui para mostrar para vocês. Aqui, que a gente faz diferença. Esse aqui é o globo ocular e os nossos nervos. Aqui a gente faz diferença com as outras duas doenças co-irmãs da esclerose múltipla, que é a neuromielite óptica e a MOGAD. Essas duas doenças, até 2005, se achava que era esclerose múltipla. Então a gente tinha sintomas parecidos, apresentações similares, mas o tratamento não era bom. Então tinham pacientes ali dentro que não respondiam. E tu dava o medicamento e pior, o paciente piorava. Mas isso aqui não é uma esclerose múltipla. E aí, com a tecnologia que nós tivemos, com as descobertas de anticorpos, nós conseguimos fazer a diferença entre esclerose múltipla, entre neuromielite óptica e entre a MOGAD. E dessa forma, a gente consegue ofertar melhor o tratamento para o nosso paciente e trazer melhora para esse paciente. E aqui é a história natural de esclerose múltipla. O que é história natural? É um paciente que tem o diagnóstico de esclerose múltipla e não trata. Como que ele vai evoluir ao longo do tempo? E é isso que acontecia no Brasil e no mundo até 1993.
que nós não tínhamos nenhuma medicação específica para esclerose múltipla. Então, o paciente começava numa fase pródromo da doença, com a atividade inflamatória, o cérebro começava a ter pequenas lesões, Por isso que quando o neurologista de vocês pega a ressonância e vocês perguntam, doutor, desde quando eu tenho a doença? E a resposta nossa é, não sei, mas já faz algum tempinho, porque essas lesões que a gente tem não são de agora, mas a gente não tem como precisar de quanto tempo essa doença é. Vai progredindo. Então, tem primeiras alterações radiológicas, alterações clínicas, e aí a gente passa em torno de 10, 15 anos, como eu falei, sem tratamento, com o paciente na fase remitente e recorrente, e aí o paciente ele evolui para a fase secundariamente progressiva, em que é até essa progressão da doença e essa piora dos sintomas, não tendo muita melhora. E a gente comenta que hoje a gente mudou um pouquinho o paradigma. Se vocês forem ver, lá no canto direito em cima, é a história antiga, como era ela. Aqui embaixo, lá na direita, é a história nova, com o advento das tecnologias e com os tratamentos. Vocês veem que a curva, ela modificou, ela lentificou. A gente consegue deixar o paciente mais livre de doença e de atividade de doença por causa dos tratamentos que a gente tem ouvido. E isso é muito importante. E cada vez mais, com medicamentos mais agressivos, digamos assim, com medicamentos mais incisivos, com uma resposta mais potente ao nosso tratamento, a gente traz melhora. E aqui eu coloquei um gráfico à esquerda, embaixo, que fala sobre a PIRA. Né? A gente já está falando sobre esclerose múltipla, PIRA, meu Deus do céu, surto é alguma coisa bem fora, né? O que é a PIRA? A PIRA é a progressão da incapacidade apesar do surto. Uma coisa que vocês sempre disseram pra gente. Doutor, eu não tive surto, mas eu tô pior. Eu não tô conseguindo caminhar bem. Eu tô sentindo meu corpo mais pesado. Eu tô sentindo que tá difícil. E aí a gente vai lá, o doutor vai lá e pede o que é a ressonância. Aí a ressonância tá igual. Aí o paciente, nossa, não teve lesão nenhuma, mas eu tô pior. O que está acontecendo? E hoje a gente sabe que essa progressão vem por atividade inflamatória ainda da doença. Então, cada vez mais, ser mais agressivo no tratamento é importante, porque os medicamentos mais modernos que nós temos, eles conseguem agir evitando essa progressão, apesar do surto. Não só tratar o surto. A gente já passou da fase na esclerose múltipla que a gente trata só o surto, que a gente pensa só nele como um fator principal para trocar um medicamento ou para pensar em outras formas de abordagem. Hoje, o tratamento deve ser pensado também de uma forma progressiva, pensar em qualidade de vida, em sintomas invisíveis, em alterações do dia a dia que possam nos fazer diferença para tratar melhor o nosso paciente. E como é que é feito o diagnóstico? Anamnese, conversa, a gente tem que conversar, a gente tem que ouvir vocês, a gente tem que ver o que está acontecendo. Não é o exame que vai dar-nos esse diagnóstico. Exame serve para nos auxiliar, porque o diagnóstico de esclerose múltipla é de exclusão. Eu preciso excluir outras doenças, excluir outras possibilidades para a gente ter certeza o que é. Claro, nós temos critérios. Aqui é um gráfico que eu falei antes para vocês. Se vocês forem ver bem, nós temos ali embaixo que demorava mais ou menos 7 a 8 anos para um paciente ser diagnosticado com esclerose múltipla na década de 90. Então imagina, tinha os sintomas, procurava. Às vezes ia para o médico certo, mas o médico certo não sabia também, porque na época se desconhecia muito sobre a doença, encaminhava para outro e passava. Tem outro estudo que mostra que demorava em torno de 5 médicos até chegar ao diagnóstico correto. Então, passava de um médico para o outro em 5 a 7 anos. Então, todos esses dados nos mostram a dificuldade de diagnóstico. E aí, a gente tem os critérios. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os critérios de McDonald. Esses são os critérios que a gente utiliza para classificar o nosso paciente. Eles foram revisados agora em 2017. São critérios que começaram em 2001. Então, a gente tem aí 22 anos de critérios bem específicos para a doença, em que a gente consegue ver tanto da parte clínica, como da ressonância, como as famosas bandas oligoclonais no líquor. O que é isso, né? Essa proteína que está ali que nos indica, mas também não é um exame que bate o martelo. Então, se ela vier negativo, pode ser esclerose múltipla sim. Se vier positivo, a chance é bem maior. Então, são várias formas que nós temos hoje para diagnosticar. E aqui é aquelas lesõezinhas clássicas que nós temos. Nós temos áreas específicas no cérebro em que a gente olha para essas áreas e vê, essa lesão ela é típica de esclerose múltipla. Por isso que quando vocês abrem aquele exame e olham aquelas manchinhas brancas, é importante o médico dar uma olhada e ver se essa lesão é de esclerose múltipla ou é uma lesão que pode mimetizar a esclerose múltipla. Outros critérios que a gente tem é a disseminação em tempo, disseminação em espaço, são duas formas médicas que a gente comenta para avaliar como que essa ressonância evolui. Por que eu tenho que fazer ressonância todo ano? Eu estou bem, por que eu tenho que fazer? E aí vocês não, doutor, posso deixar para 2 anos? Não quero ficar lá 50 minutos dentro daquele exame, 1 hora, 2 horas às vezes. A gente precisa fazer porque a gente precisa ver se tem essa disseminação, tanto em tempo como em espaço.
Porque se tem, a gente pode trocar tratamento, a gente pode ser mais agressivo em tratamento. Passou o tempo em que a gente só avaliava a clínica. Hoje a gente avalia a clínica, avalia a ressonância. Em determinados hospitais, e é isso que a gente quer trazer mais para o Brasil também, a gente já consegue fazer exames de sangue que conseguem ver o prognóstico da doença. O neurofilamento é uma proteína que a gente tem, e a gente consegue avaliar também se a doença está progredindo, além da ressonância. Aqui no Brasil, 2 hospitais fazem, no Rio de Janeiro e no Albert Einstein, então assim, é algo muito novo, é uma tecnologia bem avançada que se a gente puder trazer isso e fazer convênios para a gente poder ver isso nos pacientes, a gente vai trazer melhora ao longo tempo. A esclerose múltipla primariamente progressiva tem critérios específicos para ela, porque ela foge um pouquinho da curva, se a gente for pensar em relação à esclerose múltipla remitente e recorrente, e é importante a gente ter uma ideia, e a decisão terapêutica depois do diagnóstico é importante. Essa questão de medicina paternalista já ficou no passado, em que o médico está sentado atrás daquela mesa grande e ele sabe tudo o que tem que fazer e nada é dividido. Hoje, compartilhar a decisão, conversar, saber o que um paciente precisa, saber o que o outro paciente precisa é importante. Individualizar tratamento hoje na esclerose múltipla é o mais importante para a gente tratar da melhor forma. Não é uma formulazinha de bolo, não é um saco que a gente pega e dá o mesmo remédio para todo mundo. Não, cada paciente tem a sua necessidade, cada paciente tem a sua vida, cada paciente tem a sua forma de querer tratar a sua doença. Antigamente a gente tinha, e quem aí é mais antigo na esclerose múltipla, eram as injeções. Então fazer 3, 4, 5, 6 vezes por semana aquelas injeções, tem gente que pegou a época ainda que não tinha nem a canetinha. Tem gente que era ainda aqui a injeção. Eu sempre conto essa história da minha mãe, né? É a primeira vez que ela vai ouvir. Mas eu sempre conto quando eu falo que ela que fazia as injeções do meu pai. E tinha vezes que ela fazia injeção sem puxar o remédio. Aí tinha que dar 2 picadas. Uma vazia e uma com medicamento. Então, olha o dano que é isso. Então, são 2 picadas ainda, 4 vezes por semana. E hoje, a gente tem medicamentos que a gente pode evitar fazer isso. Então, a gente tem como hoje tratar o paciente, porque no tratamento de esclerose múltipla hoje, a gente tem diversos medicamentos. Eu vou ver se é o próximo slide. Esse aqui é um trabalho que foi apresentado agora, no ano passado, na Revista Brasileira de Neurologia, em que a gente mostra, em verde, essas são todas as medicações que existem no mundo para tratar a esclerose múltipla. Então, é isso que a gente tem. Em verde, são os medicamentos que estão aprovados pelo SUS, então estão no PCDT. Nas linhas de tratamento que a gente pode discutir aí, e aí trazer a equipe, né, da parte do Estado, trazer a parte governamental para discutir e aprimorar isso, que estão disponíveis no SUS. Em azul, são os medicamentos que já foram aprovados não foram aprovados no Brasil ainda, e em cinza são os medicamentos que já foram aprovados pela Anvisa, mas ainda não estão no sistema público de saúde. E são medicações muito boas, são medicações que trazem uma liberdade muito maior para o paciente, porque vocês imaginam, a gente tem ali a cladribina, por exemplo. A cladribina é um comprimido oral, em que a gente dá que o paciente usa 2 vezes no ano, depois não usa mais. Bom, mas isso é a cura da esclerose múltipla? Não, é uma doença que a gente não tem cura, mas a gente tem acompanhamento. E a gente tem medicamentos que marcaram esse tratamento a longo prazo. Quando a gente vê aqueles do cantinho esquerdo ali, os verdinhos, os primeiros, são os injetáveis, né? São as injeções intramuscular, são as injeções subcutâneas. A gente tem daí a primeira grande droga que eu considero é o natalizumab, que ele chegou e revolucionou o tratamento da esclerose múltipla por ser a primeira droga de alta eficácia no tratamento, e é uma medicação que ela reduziu drasticamente o surto e a evolução dos nossos pacientes. A gente evoluiu para os orais, fingolimod, acho que muita gente aqui deve conhecer, se fez uso ou não fez, do fingolimod como o primeiro medicamento oral e revolucionário também na esclerose múltipla. E aí a gente apresentou o alentuzumab, uma medicação que também faz 2 vezes, faz 5 dias no ano, 3 dias no ano seguinte, e não faz mais acompanha o paciente. Então vocês podem ver que nós temos diversas possibilidades de tratamento e diversas formas de usar o remédio. E isso depende de cada paciente. Claro que a gente segue protocolos. Esses protocolos são um pouco engessados. Aqui a gente tem um protocolo da Academia Brasileira de Neurologia e do BECTENS, que é o Comitê Brasileiro que estuda esclerose múltipla, que ele orientou dessa forma o tratamento dos pacientes, dividindo em paciente em baixa e alta atividade da doença, para a gente poder ser mais agressivo em quem a gente precisa e poder ser um pouquinho mais tranquilo em quem a gente consegue ter essa tranquilidade em relação ao tratamento. E esse aqui, não dá pra ver nada, eu sei, mas a culpa é do governo que fez dessa forma, tá? Porque todo mundo que tenta copiar essa tela fica sempre assim. Esse é o nosso PCDT. Quando a gente fala pra vocês, entrega aquele calhamaço de folha, olha só tudo isso aqui que eu tenho que preencher. Aí é um laudo pra cá, outro laudo pra cá, e aí esquece um negócio aqui, esquece um negócio ali. É isso que a gente segue. E isso já evoluiu ao longo do tempo. A gente era muito engessado. O Brasil engessou muito esse protocolo e durante anos a gente tinha que seguir algumas linhas até para chegar em drogas mais eficazes. Hoje a gente tem o tratamento também por baixa e por alta atividade que a gente consegue fornecer. Tem que melhorar isso.
Aí a gente vai conversar com o poder público mais adiante para tentar trazer aqui para Santa Catarina também, quem sabe incorporar as medicações novas que hoje a gente tem e fazer um protocolo complementar aqui no estado em que a gente possa fornecer ao nosso paciente uma qualidade de vida muito maior e talvez ser pioneiro no país em relação a isso, poder mostrar. A gente tem custa caro? Depende. Um paciente que não interna, um paciente que volta a trabalhar, um paciente que tem a sua vida diária na ativa, ele reduz gasto do Estado. Não é um remédio que vai custar mais caro. O Estado vai diminuir gasto também em relação à internação, pulsoterapia, ressonância e outras questões, físio, fono, que a gente precisa dependendo do surto que tem. Se a gente consegue tratar o paciente de uma forma mais agressiva. Então, é conversar, fazer política pública exatamente não pensando somente no dinheiro do remédio e pensando em todo ao redor que essa questão de farmacoeconomia vai nos trazer e beneficiar os nossos pacientes. Aqui a questão que nem eu falei para vocês, é mais um dado para mostrar em relação aos dois tipos de tratamento, um tratamento de alta eficácia e um tratamento de escalonamento. Escalonamento é o que a gente faz no dia a dia, de subir as drogas. Hoje tu está usando uma droga que reduz em 30% a chance de ter um surto, mas agora tu vai passar para uma que reduz 60%. Mas doutor, por que eu não posso começar com 60%? A gente não pode começar porque a gente tem alguns critérios ainda que nos impedem talvez de começar numa droga mais ativa. E aí eu mostro 3 estudos que foram para vocês que falam exatamente sobre essa comparação. Nos países europeus e nos Estados Unidos, em que são usados medicamentos mais agressivos, mais fortes, diminui a atividade da doença, os pacientes permanecem mais tempo livre de doença e mais tempo sem progressão. Então isso talvez a gente tenha que implementar aqui no Brasil. Trazer isso para o Brasil é melhorar o nosso paciente, não deixar o nosso paciente apresentar sequelas ao longo do tempo. E aí aqui são medicamentos também que eu mostro em relação a sintomáticos. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, vou usar o remédio da esclerose múltipla, vai resolver tudo. Não. O remédio para a esclerose múltipla é para evitar sintoma novo, evitar lesão, evitar progressão. Aqueles sintomas que a gente já tem, aquela perna mais presa, a dificuldade de fazer xixi ou a perda de xixi, a alteração de constipação, a fadiga, tudo isso nós temos medicamentos sintomáticos, nós temos medicamentos que podem fornecer auxílio para o paciente e trazer melhora na qualidade de vida. O remédio que a gente utiliza é para a doença, mas aqui é para os sintomas que a gente apresenta. E além disso, a gente tem o tratamento não farmacológico, que é tão importante quanto o tratamento para esclerose múltipla. A gente tem técnicas, tanto fisioterápicas, tanto psicológicas, técnicas fonoaudiológicas que ajudam o nosso paciente a melhorar. E é importante estar associado. Todo paciente precisa fazer fisioterapia? Não. Se um paciente não tem nenhum sintoma que indique fisioterapia, não precisa fazer. Mas se o paciente tem um mínimo sintoma que já indique fazer, tem que ser feito. Um paciente que tem alteração psicológica, essa não digo que ninguém tem que fazer, todo mundo tem que fazer. Acompanhamento psicológico é para todo mundo. O paciente quando recebe o diagnóstico, o paciente quando está em acompanhamento, tem que ser feito. Avaliações psicológicas, uma terapia, tanto cognitivo-comportamental, uma psicanálise, as outras técnicas que a gente tem, isso é muito importante para se conhecer. E aí é muito comum os pacientes na primeira consulta, segunda consulta, virem. E a gente sabe, faz parte das fases do luto quando a gente recebe uma notícia negativa. Eu sempre comento, a gente vai estar conversando daqui a 1 ano e vai estar diferente. E é assim, o paciente chega em 6 a 8 meses, doutor, eu já estou mais tranquilo. Não é tão assim, né? Então, isso faz parte do aprendizado. Só que esse acompanhamento psicológico é muito importante ao longo do tempo. E isso é o que está por vir, né? Porque a gente pensa a esclerose múltipla dentro da neurologia é a área que mais desenvolveu do ponto de vista de conhecimento da doença e de tratamento. Então o pessoal da parte de neuro que trabalha com Parkinson, Alzheimer, tem um pouquinho de inveja nossa, porque a gente conseguiu evoluir muito em relação ao tratamento. O Parkinson, o Alzheimer ainda estão em tratamentos que existem aí há 20, 30 anos e não saem daqueles que estão disponíveis. Na esclerose múltipla a gente evoluiu. E tem muita coisa vindo aí para todas as fases da doença, para todos os subtipos da doença e coisas boas. Os últimos ali, os TINIB, são a grande hoje revolução também no tratamento da esclerose múltipla. Talvez nos próximos anos eles sejam aprovados e a gente possa fornecer mais um mecanismo diferente para tratar a doença. Então, para deixar como mensagens para vocês, aqui é uma doença rara, por isso que a gente está aqui conversando no dia 30 sobre ela. Esse mês é um mês específico de esclerose múltipla de conhecimento, de exportar esse conhecimento, essa informação para a sociedade, porque quanto mais a gente exporta, mais a gente conhece, mais a gente consegue ter um controle melhor. Tem uma variabilidade de sinais e sintomas,
Se a gente conversar aqui com quem tem esclerose múltipla, cada um tem um sintoma. Talvez apresentou de forma diferente, de uma forma que não é tão comum, o outro já é mais comum, mas são formas e pessoas diferentes apresentando a mesma doença. Diagnóstico diferencial é importante. A gente tem hoje, dentro da esclerose múltipla, duas doenças que são muito similares, mas é importante fazer esse diagnóstico diferencial, reconhecer precoce para fazer um tratamento mais precoce. E melhora os resultados, melhora a qualidade de vida do nosso paciente. E o que a gente tem que pensar é isso. Não é pensar no remédio, é pensar em qualidade de vida. Pensar a longo prazo como isso vai ser. Eu costumo dizer que eu não tenho que pensar no meu paciente no próximo ano. Eu tenho que pensar no meu paciente para os próximos 15, 20, 30 anos. Eu tenho que visualizar como que ele vai estar lá na frente, mas isso depende do que eu vou fazer isso agora. Então é importante a gente conversar sobre isso, é importante a gente discutir sobre isso, e a gente sabe que do ponto de vista técnico-científico a gente está evoluindo bastante. Então isso é um bom alento que a gente tem em relação à esclerose múltipla. Aqui ficam meus contatos, muito obrigado de novo pelo convite para a gente falar, não sei se eu me estendi um pouquinho no tempo, né? Perdão, mas é que a gente vai, se vocês deixarem, eu vou falar até amanhã de manhã, né? Então, a gente vai se empolgando, porque para mim é empolgante, né? Então, é importante a gente conversar. Obrigado mais uma vez a Michelle e a Suelen pelo convite para a gente falar, e a gente fica aberto para qualquer dúvida para ser tirada. Tá aí? Tem outra aí? Bom, sabe que eu sou falador, né? Eu adoro tirar dúvidas e até porque bem ou mal faz parte do meu trabalho também entender um pouquinho. Tu estava falando ali sobre as medicações para esclerose múltipla. Eu queria entender um pouco na questão dos sintomas. Ela ataca, vamos dizer, nas questões das inflamações. Seriam anti-inflamatórios que atacam o sintoma, mas na parte neurológica, vamos supor, ela não... o que ela conseguiria fazer seria, vamos supor, ali o resultado, mas ela não altera a questão neurológica. Ela ataca, seria um anti-inflamatório potente, vamos dizer assim, falando de grosso modo. Sim, claro. A inflamação é aguda, então Sim. o sintoma tem o surto. Altera sua visão. É uma inflamação. A gente precisa tratar a inflamação. A inflamação a gente usa com corticoide em alta dose, que é ação anti-inflamatória, que é para o sintoma. Para a gente evitar sintoma, e isso é a questão mais importante, a gente usa outras medicações, que aí agem a nível do sistema nervoso central, que aí são medicações imunossupressoras, imunomoduladoras, que são esses medicamentos que o poder público não gosta muito porque custa caro. Sim. 5, 10, 15, 100, 150, hoje para neuromielite óptica, 1,5 milhão ano o tratamento. Então, são medicamentos que mudam a história da doença, para a gente evitar sintomas. Porque se o paciente tem sintoma, ele vai ter... Eu tinha pacientes que internavam 5, 6 vezes ao ano por causa de sintomas que não estava controlada a doença. Então, esses medicamentos que eu apresentei naquela linha de tempo são os medicamentos que mudam a história da doença. E esses que precisam ser utilizados. Quanto menos a gente usar os corticoides, os anti-inflamatórios, melhor. É melhor usar o tratamento a longo prazo. Eu estava falando aqui agora há pouco com a Michelle, quando apresentou os atendimentos não farmacológicos ali, não sei se entra numa categoria de quase um atendimento alternativo ali, eu acho que esse tipo de trabalho também, eu acho que é algo que as instituições, eu não sei como é que é a oferta desse tipo de trabalho no HU, nos hospitais, porque a gente que trabalha com política pública, a gente sempre tem dificuldade, às vezes, de disponibilizar recurso para tratamentos que, na teoria, já são atendidos pelo Estado, por exemplo. Às vezes aparece para nós uma medicação nova, mas a gente vai dizer, não, mas a gente já tem aquela, né? Por que que... E eu sempre brinco que, às vezes, é na hora de vender a ideia nova que faz a diferença. E a questão que tu comentou, assim, se a gente conseguir antecipar e não ter o sintoma, a gente vai ter uma economia geral, né? Essa pessoa, ela não vai... É uma pessoa menos no posto de saúde, é uma pessoa menos no hospital, é um atendimento de triagem a menos, para explicar, né? Isso tudo eu acho que é bem importante, até talvez como resultado dessa reunião, a gente ter um trabalho voltado nos benefícios dessa medicação. A gente poderia tentar construir em conjunto, através da comissão também, para poder vender isso junto. Né? Essa é a minha grande ideia aqui. Não, e aí estamos dispostos. Isso que a gente quer, porque é caro se olhar o valor sozinho. Sim, isolado. Isolado, mas a longo prazo não é. Claro. E isso traz benefício para o paciente, porque muitas vezes o que a gente tem que pensar é na comodidade do paciente. O paciente não gosta. Quem aqui já fez as injeções? É bom fazer injeção 3, 4 vezes na semana? E aí causa o quê? Causa falta de aderência. O paciente começa a não fazer. Isso aí tá tomando remédio. O Estado tá gastando remédio para ele e não tá fazendo tratamento e tá tendo sintoma. Por que não está fazendo tratamento? Então,
ofertar possibilidades de tratamento para o paciente é poder trazer o paciente deixar ele mais controlado. E isso é importante. Outra pergunta, bem no início da tua apresentação, tu falou sobre o sol, sobre a vitamina D, mas seria diretamente sobre a vitamina D e não sobre a temperatura média do ambiente? Isso, sol, vitamina D. Isso é importante, porque se a gente for pensar em países europeus é mais baixo. Até o Nordeste, vamos supor que é um clima mais quente, mas mesmo assim... Não, é a questão de vitamina D e exposição solar. É uma hipótese, a gente não tem a certeza, mas é uma hipótese que mostra. E aí, já vou falar aqui também sobre a vitamina D. A gente sabe que a vitamina D tem uma importância na cascata imunológica, mas tratamento isolado de vitamina D em altas doses não é eficaz. A gente tem protocolos aí de médicos que não são neurologistas benquistos, já perderam título, já tiveram brigas na justiça por protocolos específicos em alta dose, não funciona. Piora. Os estudos comparados com medicamentos de plataforma mostraram que o paciente que usa isoladamente vitamina D, ele piora da esclerose múltipla quando comparado com medicação de plataforma. Então é importante fazer essa diferença mesmo. A gente repõe. Os meus pacientes, a grande maioria, a gente pede vitamina D e se estiver baixo a gente repõe. Uma coisa importante também é familiares de primeiro grau de pacientes com esclerose múltipla também deveriam ver vitamina D e talvez fazer a reposição. Porque um paciente que tem esclerose múltipla tem uma chance maior de ter outra doença autoimune. E na família pode terem outras doenças autoimunes. É importante investigar. Mas a vitamina D eu sempre começo, o paciente chega e traz, eu digo, olha, charlatanismo. Não é charlatanismo, não funciona. E piora. Mas tem sempre um surfista que está bem usando vitamina D, né? Mas porque a doença pode evoluir bem, a doença pode evoluir de uma forma não agressiva. Então é importante a gente saber que a vitamina D faz parte, mas não isoladamente. Obrigado. Mais alguma pergunta? Acho que agora a gente passa também para continuar e depois a gente pode continuar com as perguntas. Tá? Deixa eu passar aqui. Obrigada, doutor, pela presença. Fiquei muito feliz. Eu só queria dar 2 contribuições para explicar para o Rafa também, que em uma das lives da Florem ficou muito assim, ficou aquele ponto de interrogação, porque a doutora Sumaia, que é a advogada da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, falou que o paciente de esclerose múltipla não é deficiente, segundo a nossa Constituição. Então, já pegando a questão eu até mandei ele para você, porque eu acho que é interessante a gente participar da comissão de pessoas com deficiência, que mais cedo ou mais tarde o paciente de esclerose múltipla acaba se tornando deficiente. Eu tenho esclerose múltipla há 23 anos, desde os meus 16 eu usei o que tinha que fazer assim, aplicar várias vezes. Só não me apliquei sem nada, assim. Então, assim, hoje eu me tornei deficiente. Faz 7 anos que eu me tornei deficiente. E eu usufruo dos benefícios como deficiente. Então, mas eu acho que é interessante a Florem estar ali no trabalho de conscientização também. Apesar de ser um tema muito difícil, porque todo mundo que é paciente de esclerose múltipla nunca quer se tornar deficiente. Mas eu acho que já é deficiente. Né? Então, isso foi algo de se discutir bastante na associação sobre isso também. Esse é o primeiro tópico que eu queria levantar. E também, doutor, eu discordo da questão da fisioterapia. Até porque ontem você viu com quem eu estava. Eu sou aluna de um professor da UDESC, que é amigo de infância do doutor Ricardo, o Bruno. E daí a gente estava discutindo justamente sobre isso. E quando a gente chega na associação, por exemplo, o paciente chega com várias demandas e fala que teve surto, a gente sempre fala para o paciente buscar uma avaliação com fisioterapeuta. Porque a gente sabe que num surto a gente nunca volta a 100% do que a gente é. Até mesmo quando a gente faz uma cirurgia do joelho, a gente nunca volta a ser o que a gente era, se quebrou. Né? Então a gente fala, então a gente está querendo fazer um programa desse na associação para que o paciente teve o surto ir lá para fazer uma visita, entrar num programa, porque depois ele vai ser encaminhado para a rede, mas pelo menos para o fisioterapeuta ver. E então é isso que eu tenho para contribuir, que eu acho que vale a pena uma avaliação de um fisioterapeuta para ver se não ficou alguma coisa que precisa tratar. De repente faz algumas sessões de fisioterapia e bora fazer academia, bora correr que nem a Michele, enfim. E a nossa ideia, até agora no Celso, que a gente abriu um ambulatório ali de esclerose múltipla, é trazer físio, fono e psico para trabalhar junto. As avaliações iniciais, escalas, a gente tem muita escala que pode ser utilizada. Então, fazer a avaliação. Se vai continuar fazendo fisioterapia, é outra história. Mas é importante avaliar.
Né? O surto é importante avaliar e ver se fica, porque quando usa por um período e depois pode parar. Mas é importante fazer as avaliações e ter centros específicos para isso. A nossa ideia é que o centro tenha tratamento farmacológico, tenha um médico e tenha um tratamento não farmacológico com todas as especialidades. É ver o paciente de uma forma global. A gente precisa ver isso e não ver só ressonância e só ver remédio. Né? E dentro daquela explicação, eu tenho então esclerose múltipla, estou com esclerose múltipla já há 23 anos e agora a minha já é secundária progressiva. Agora, eu até ontem achei que eu estava em surto e eu descobri que a secundária progressiva não tem surto. E eu estou com infecção de urina, aquilo. Enalteceu todos os sintomas. Eu digo que eu estou parecendo um robô andando, porque minha perna está muito rígida. Então, e eu estou muito sensível ao frio. Então, enalteceu todos os sintomas. Não é um surto, mas enalteceu todas as sequelas. Mas aí o que acontece? Eu estou na UDESC, não é um surto, mas é sei lá, como que é o nome? Pseudo-surto. Daí o meu neurologista falou que é um surto fake. E daí eu estou na UDESC. Então eu vou passar na avaliação do físio. Ele vai ver, e daí, mas ele sabe que o meu objetivo é voltar para a academia. Mas eu vou pro físio. Entendeu? Então é esse processo. Em relação ao primeiro tema que tu falou de se enquadrar ou não como pessoa com deficiência, isso entra em diversas pautas que a gente conversa, de TDAH, questão da fibromialgia, etc. Eu sempre comento em todas elas que a inclusão, né, ela é um processo em evolução. Né? Em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão, se estabeleceu critérios, quem atingir aqueles critérios é considerado pessoa com deficiência. Existe, através de mecanismos, um deles a gente está vivenciando aqui nesse momento, que é dentro do legislativo, a possibilidade de projetos de leis municipais, decretos, né, para que dá similaridade aos direitos, vamos supor. Isso a gente conseguiria fazer em momentos como esse. Né? Por isso que o vereador está ali, o vereador Gabriel, está ali, que são propostas que podem ser levadas resultado desse trabalho, né? De que no município de Florianópolis a esclerose múltipla tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência. É uma proposta, né, que vai ser discutida, que vai ser avaliada junto com as comissões, junto com um entendimento global. Então, quando eu comento ali na mesa com o vereador ali, quando a gente agradece essas oportunidades, é justamente por isso, né, porque é aqui que nascem as discussões. E às vezes a gente está aqui, parece poucas pessoas, mas se nós não estivermos aqui, ninguém vem por nós. Né? Que bom que estamos aqui, porque não ia estar ninguém por nós falando nesse momento, né? Então é mais uma dica que eu deixo. A gente pode pensar num decreto, pode pensar num projeto de lei, né, junto com a equipe do vereador, nas questões da esclerose múltipla, para ficar mais claro, né, o atendimento no município de Florianópolis. Né? A partir daí pode virar um case para o Estado, para a federal. Mas já está na hora, assim, eu vejo que a LBI já está na hora de a gente se debruçar sobre ela e trabalhar um pouquinho, porque os atendimentos têm evoluído, né, os estudos, tudo, e a lei está estática lá, através dos decretos do município e dos estados, que tem tido certa evolução, né, mas vindo de cima, vindo do federal, ainda ajuda bastante. Legal. Eu até anotei ali nos meus tópicos para a gente conversar depois, que eu vou falar com a Mi, que é a minha presidente, eu sou voluntária, eu sou mais assessora nessa parte, da gente entrar na comissão. Porque da mesma maneira que a gente está na SES, para garantir para o estado inteiro, a gente precisa estar no município, tem que começar. E eu acho que é interessante, depois a gente conversa para a Florem também entrar na comissão, para estar junto, para pensar junto. Beleza. O vereador está ali, ó, o homem está ali, ó. Bom, acho que a gente passa para mais gente. Obrigada pela palestra, Dr. Ricardo Pereira. Agora convidamos aqui para a segunda palestra, psicólogo Leandro Mendes, terapeuta cognitivo comportamental. Obrigado. Bom, gente, bom dia a todos. Eu caí meio de surpresa aqui, recém-chegado aqui em Florianópolis, né? Vim de Belém do Pará. Então, estou um pouquinho nervoso, mas daqui a pouco relaxo e as coisas vão fluir melhor. Bom,
falar de saúde mental, falar da psicologia, sempre vai esbarrar na construção que se tem sobre o conceito de saúde e principalmente sobre o que a gente entende sobre a mente, sobre o que a gente entende sobre nós mesmos, sobre a sociedade. Então, o impacto da saúde mental na esclerose múltipla foi uma discussão que eu tive muito intensamente com a Emily, que a Emily seria a principal pessoa agora nesse momento, porque a Emily, além de atender pacientes pessoas com esclerose múltipla, ela é também uma pessoa com esclerose múltipla. Obrigado. Então, assim, nós reunimos algumas observações, conversamos do ponto de vista também da neuropsicologia sobre como é o dia a dia, como é a vida em si, quando você se descobre com a esclerose, né? E essa tela, ela está em preto, não é por acaso. Todos nós temos uma construção. Por exemplo, eu me entendo enquanto pessoa, eu me entendo enquanto homem, eu me entendo enquanto psicólogo, a partir de uma referência. A nossa principal referência, no início, vem da família, vem dos nossos cuidadores, vem da escola, vem do trabalho. É onde a gente se identifica e aprende a se enxergar. Aí surge um momento na nossa vida que somos pegos de surpresa. E precisamos se redescobrir. Precisamos nos enxergar de uma maneira diferente daquela que a gente já estava acostumado. E uma coisa muito interessante, até que o Dr. Ricardo trouxe, é que a prevalência do diagnóstico dá geralmente no momento do início da fase adulta. Ou seja, poxa, eu estou lá, faculdade, trabalho, plano, já estou querendo financiar um apartamento, um carro, estou pensando em filhos, ou não, né? Claro, isso é muito variável. Mas é aquele momento do baque. É aquele momento onde você pensa, tá, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou estruturar a minha vida depois disso? Como é que eu vou me referenciar? O que vai me referenciar? Vai ser o Leandro? Vai ser a Suelen? Vai ser aquela pessoa que viveu até aqui, que construiu saberes, construiu comportamentos e atitudes? Ou vai ser o ciclo da esclerose, que vai me determinar, que vai me limitar? Isso é um momento assim, de descoberta doloroso. Tanto eu pude observar com a minha paciente quanto a Emily, trouxe que esse momento do primeiro contato, ele pode acontecer de diversas formas, mas quase sempre ele parte disso. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Eu paro, eu continuo, vale a pena, já que pode ter uma progressão, já que eu posso ficar limitado, já que eu nem sei como é que vai ser, porque existem também essas lacunas que a ciência tem pesquisado, a neuropsicologia também se debruça sobre isso, sobre o que a gente pode fazer para tornar a vida um pouco melhor, para promover a qualidade de vida, para promover que você também desenvolva suas potencialidades. Então essa é uma discussão que a gente ainda vai esticar um pouquinho. O depois. Eu até coloquei uma imagem assim, um pouquinho infantilizada, porque existem momentos na nossa vida onde nós temos uma espécie que na psicanálise se chama de regressão. Eu sou da TCC, mas eu gosto de conversar com a psicanálise de vez em quando. Aquela regressão onde eu me vejo num estágio anterior, onde eu paro e me vejo como uma criança. É como aquela pessoa, por exemplo, que está ali conhecendo uma outra, que ficou muito interessada, apaixonada, e na hora que precisa se apresentar, não sabe o que dizer, não sabe o que falar. Esse vem a ser o primeiro passo. Como é que agora eu vou me identificar? E nisso vem o desconhecimento. A esclerose, eu venho de Belém, né, Belém do Pará, até pelo que o Dr. Ricardo falou sobre a questão do clima, né, a prevalência aqui na região sul. No norte, falar de esclerose até onde eu, claro, não circulei em todos os estados da região norte, mas em Belém, se tem muito aquela ideia do esclerosado, aquela pessoa que já não está batendo as ideias e tal. E você falar sobre esclerose múltipla já abre como se fosse uma espécie de limbo, de assim, tá, acabou. Então o desconhecimento, ele é um dos fatores mais prejudiciais, porque ele me impede de buscar um tratamento adequado, ele me impede de observar que determinadas coisas que eu sinto desde a minha adolescência, essa fadiga... Olha, a psicologia ela ocupa um campo que é muito minado, porque diversos sintomas de ordem psicológica vão estar associados também com outras coisas. Então eu posso, no momento de depressão, ter menos disposição.
eu posso estar ali no TDAH, ter dificuldade de me concentrar, as ideias fogem, eu posso ter até um cansaço visual em alguns momentos, uma dissociação, ou seja, parece que eu estou saindo do meu corpo e estou vendo a situação aqui toda como algo fora de mim. Então, esse é um campo minado e por isso que a gente sempre fala, você está sentindo, você percebe a prevalência, converse com o médico, vamos avaliar de uma forma mais global, mais integral. Então, o desconhecimento ele é um dos pontos mais prejudiciais. A visão capacitiva da sociedade. Lembra lá da referência que a gente estava conversando? Eu me vejo a partir de uma referência. Eu, Leandro, me construí através da referência com meus pais, da convivência em Belém, a cultura, né, as diretrizes da psicologia. Isso me formou. Assim como cada um aqui se formou através das diretrizes da sociedade que está inserido. Perfeito. E a gente pode também colocar dentro aqui do nosso cognitivo, dentro do nosso eu, a visão capacitista. A visão de que se eu, não posso mais fazer aquilo que eu sempre fiz, então já estou me tornando inválido, sabe? Aquela coisa que vai me diminuindo. Por quê? Porque naturalmente a gente introjeta isso. É a referência que me guia. E dentro desse contexto, a gente lida muito com esse processo de aceitação do paciente, de reconhecer que algumas coisas, tudo bem, não vai ser como antes, mas não quer dizer que você não possa também se desenvolver, se redescobrir, desenvolver suas potencialidades, né? E, especialmente a pessoa que eu acompanho, e a Emily também me trouxe essa fala, as relações familiares e sociais acabam se fragilizando. Não todos os aspectos, claro. Não todas as pessoas, isso não é uma regra geral. Mas a gente percebe o quê? Geralmente, como está naquele início da fase adulta, nem todo mundo tem uma compreensão, sabe? Já entende como se fosse uma desculpa, como se fosse aquela coisa assim, mas esse cansaço, essa fadiga, será que não é uma preguiça? Será que não é uma fuga? Aí manda para o psicólogo conversa, a pessoa não traz nada de cunho psicológico, tanto que é um problema que hoje em dia parte diz assim que nada tem a ver com psicologia e outra parte diz que tudo é psicológico. Calma lá, não é bem assim. Tem coisa que não adianta falar, porque não está vindo de você, não é algo endógeno, é algo, claro, endógeno digo do organismo, mas não da mente. Então, a gente tem trabalhado nessa reconstrução, nesse esclarecimento e o abandono de projetos pessoais. Essa é uma parte muito dolorida até, que quase sempre vai conduzir à negação. A pessoa que eu atendo, ela convive há muito tempo com os sintomas. Mas por conta da vida, da visão capacitista que tem de si mesmo, acabou abandonando a própria busca, a própria investigação. E acontece uma coisa que é muito comum, infelizmente, eu vi muito isso em Belém, que é, eu vou procurar ajuda, em especial nós homens, lá no norte tínhamos esse costume, eu vou procurar ajuda quando já está muito ruim, sabe, no dia que eu não consigo me levantar, ou então tem algum sinal aparente aqui, eu vou procurar ajuda médica. Então, tanto eu quanto a Emily, observamos muito isso, essa questão. Eu vou negar até onde der. Até onde der eu não vou observar, eu não vou acolher, eu vou seguir com meus projetos. São estágios, né? Ela passa um período ali escondidinha, à margem, então eu vou levando. Aí geralmente eu vou procurar quando dói um pouco mais, quando eu já estou um pouco mais limitado, um pouco mais comprometido. E um outro estágio que acaba acontecendo com frequência também, que é a depressão. A depressão, infelizmente, tem se mostrado, assim como a ansiedade, uma companhia desagradável. E é por isso que essa discussão, por isso que eu também parabenizo a casa por trazer essa discussão, por promover essa conversa, porque é isso que a gente precisa também criar uma outra referência mais real. Nós, durante muito tempo, isso eu trabalho muito na TCC, essa é a referência. A base de adoecimento do ser humano não é só social, às vezes é a minha própria referência pessoal. Eu me espelho nos meus pais, eu me espelho nos meus primos, eu me espelho na novela, na série, no TikTok, nas dancinhas, né? Tanto que a gente vê que às vezes tem uma espécie de epidemia, entre aspas. Uma pessoa faz, quando vê tá todo mundo fazendo, é igual corte de cabelo, né? Tá legal, vou fazer também. E tá todo mundo reproduzindo a mesma coisa. E isso não é só na modinha, na dita modinha, é nos costumes, é na forma como você enxerga o outro e você enxerga a si mesmo. Isso é fundamental. Deixa eu só passar aqui. E qual o impacto da saúde mental no sintoma da esclerose múltipla?
eu devolvo até como uma forma de... Eu devolvo uma segunda pergunta. E qual é o impacto da saúde mental no teu dia a dia? Você já experimentou fazer uma prova extremamente ansioso? Depressivo? Sabe? Inseguro? Qual é o impacto que isso vai gerar? Na esclerose, também tem essa base. Nós também identificamos que os pacientes, quando estão mentalmente mais fragilizados, quando estão ali com um estágio de depressão mais profundo, eles têm uma inclinação a ter uma piora dos sintomas e até mesmo a entrar como se fosse uma espécie de descida. Foi um desafio muito grande. Eu cheguei a atender a minha paciente no hospital, inclusive, no momento onde ela teve uma grande discussão com a mãe, e isso deixou ela extremamente mal, depressiva, e ela precisou passar dias internados. Fez a medicação, então foi assim um desafio, e é uma coisa que eu sempre reforço com ela. Diz assim, olha, vamos monitorar, vamos avaliar, vamos ver como é que a gente pode resolver determinada situação. Inclusive, a gente construiu uma boa base, uma boa sustentação, que eu digo assim, eu gosto de usar o exemplo da muleta. A gente constrói as bases para que você se sustente, para que quando vier o momento, porque infelizmente vai vir, isso é inevitável, como é que eu posso me sustentar, como é que eu posso me guiar sem cair e me machucar gravemente. Então, depois disso, teve uma ocasião onde a minha paciente também teve uma perda muito significativa, ficou triste, ficou mal, entrou em contato comigo, eu tenho esse contato frequente com ela, a gente está sempre ali juntos, mas conseguiu se sustentar, sentiu, teve um momento de uma piora no quadro de saúde, teve, mas conseguiu se sustentar. E eu trago assim as principais queixas. E o ponto que eu falei ainda agora. A saúde mental, ela pode atuar como um fator de risco. Sim, se eu não a observo, se eu a trato como se fosse algo de outro mundo, como infelizmente foi o conceito que durou durante muito tempo, era quase que uma coisa de filme, né? A gente vai conviver, infelizmente, com esses déficits de forma mais acentuada. Na memória, na atenção, como o Dr. Ricardo já trouxe, a fadiga mental, a velocidade de processamento, as funções executivas mais prejudicadas, a disfunção sexual, que tem sido uma queixa frequente dos pacientes homens, e os emocionais, como eu falei ainda há pouco, a ansiedade, depressão, transtorno do pânico. Existem casos até... Ainda tem uma coisa que a gente pouco discute, é que a saúde mental, ela atua também como gatilho. Por exemplo, eu tenho histórico real na minha família, de hipertensão e diabetes. Eu sei que se eu não me cuidar, se eu carregar um nível de estresse muito elevado, não ter todo aquele cuidado, naturalmente vai virar chave e eu posso desenvolver uma hipertensão. Isso é natural. Então, as emoções, elas não são só aquilo que a gente expressa quando precisa, a raiva, a tristeza, a alegria. Não, a emoção, ela é como se fosse aquele balizador. Quando eu estou em equilíbrio, eu consigo administrar as coisas como elas são. Então, esses gatilhos, eles são muito frequentes. Então, Leandro, então quer dizer que uma pessoa com esclerose pode desenvolver o transtorno do pânico. Não é uma regra geral, mas se você tem um histórico, se há uma inclinação genética, se o teu padrão de vida, a qualidade de vida que você tem te levar a essa situação, pode acontecer. A nossa saúde, ela é... Eu gosto de usar o exemplo que ela é fluida, sabe? Não é estática, ela é dinâmica. Então, o fato de eu estar aqui hoje é totalmente diferente de eu estar falando a mesma coisa em Belém, por exemplo. Temperatura bem mais quente, lá para os seus 30 e um pouquinho graus todo dia, diga-se de passagem. Tanto que eu cheguei aqui eu adoeci. Mas o que o Dr. Ricardo trouxe é uma informação muito relevante. Olha só, de que nos ambientes um pouco mais quentes, nós temos uma tendência a ser um pouco mais letárgico, né? Um pouco mais lento. E isso, por exemplo, uma pessoa muito capacitista, que tem ali uma questão genética associada, pode atribuir como se fosse uma deficiência, como se fosse uma incapacidade, simplesmente porque não consegue responder ao ambiente da mesma forma. Então, olha só como a nossa saúde ela é dinâmica, ela é muito mais fluida do que a gente pode observar. Então, eu volto... E inclusive, gente, um dos pontos assim, onde vai se cruzar muito com a psicologia, e a gente precisa ampliar essa discussão, eu acredito que a psicologia precisa se desenvolver nessa parte, é na questão cognitiva.
Porque hoje é muito comum um déficit de atenção. A gente vive imerso nas telas, a gente tem uma rotina, sabe, de sono irregular. É tudo óbvio isso, na verdade. No senso comum, a garotada mais jovem tem hábitos e costumes que não são saudáveis, tanto do ponto de vista de imersão em redes sociais, quanto da própria alimentação também. E eu trouxe um conceito com a Tatiane Pimenta, que ela tem uma plataforma Vitude, muito legal, inclusive tem um conteúdo muito acessível, eu recomendo quem tiver curiosidade de conhecer, que a saúde mental, ela atua sobre os sistemas imunológicos, enfraquecendo as defesas do corpo, endócrino, aumentando ou reduzindo a produção de hormônios, e nervoso, alterando a produção de neurotoxinas que podem lesionar o sistema nervoso ou outras áreas do organismo. Isso é um conceito muito claro, geral, mas tem uma questão que, inclusive, a gente trabalha muito com pacientes com obesidade, é aquela questão. Eu posso estar me alimentando eu posso estar comendo a minha ansiedade. Eu posso estar comendo a minha depressão. A mesma coisa, eu posso não estar, no caso do lado contrário, né, já da anorexia, eu posso estar querendo evitar comer determinada situação. Então, gente, apesar de existir diversos tabus, a saúde mental, o psicológico, ele afeta tudo. Você pode ser a pessoa mais bem preparada para uma prova, ter o melhor currículo. Se você chegar em desequilíbrio emocional, você não passa. É como se você nunca tivesse lido nada na sua vida. Vem um famoso branco. Então, olha que interessante a atuação da nossa emoção. Olha de que forma a saúde mental está interferindo simplesmente com que eu funcione. Então, a gente tem aqui uma patologia que atua diretamente sobre o sistema nervoso, que vai afetar as tuas funções executivas, que vai afetar a tua rotina, a tua vida como um todo. Se a gente não tem a psicologia, se a gente não tem a saúde mental e emocional como um aliado, é como se a gente lutasse 2 vezes contra nós mesmos. Por quê? Porque o corpo, ele funciona em equilíbrio. Ele busca esse equilíbrio. Tanto que quando eu estou ansioso, eu posso ficar muito mais suscetível a comer mais. Eu posso ficar muito mais suscetível a desenvolver atitudes um pouco mais perigosas. Eu posso estar ali atrasado, atravessar a rua sem prestar atenção. Eu acho o trânsito daqui maravilhoso, inclusive, até ressaltar isso, que não é tanto risco aqui, porque eu acho o trânsito aqui ótimo. Mas em Belém, assim, geralmente as pessoas estão com muita pressa, não sei se também por causa do calor, né? É ruim. Quando está naquele sol de meio-dia, Deus o livre. Mas a gente se coloca em condições desfavoráveis. Então, esse ponto de equilíbrio, ele é necessário. Ele é indispensável. Tanto do ponto de vista onde eu posso administrar, inclusive até convido quem tiver curiosidade para ver que o cartaz da Florem está muito bem indicado a questão dos sintomas. Como é que eu posso administrar quando eles virem? Porque pode ser que eles levem anos sem aparecer, mas pode ser que amanhã eles apareçam. O que eu vou fazer? Será que eu vou me punir? Eu vou ter uma visão um pouco mais consciente, um pouco mais acolhedora comigo mesmo? Ou será que eu vou reproduzir aquele conceito capacitista? Aquele conceito assim de que eu preciso exercer, eu preciso cumprir, eu preciso mostrar para a sociedade que eu sou capaz para postar no Instagram lá. Passei no concurso, maravilha. Terminei a faculdade. Hoje eu levantei e fui correr 2 quilômetros. Mas será que é tão interessante? Inclusive eu compartilho esse ponto de vista. A gente pouco compartilha a nossa dor, né? O nosso cansaço. O dia em que eu não quero fazer nada. E esse é um dia possível, gente. É importante a gente ter em mente que vai ter um dia que não... Independente de esclerose ou não, vai ter um dia onde a gente não vai estar bem. E é natural. Se você estiver numa linha reta o tempo todo, alguma coisa não está muito certo. A nossa mente, ela funciona de forma dinâmica. Então, perdi o controle aqui. A saúde mental como fator de proteção. É aqui que ela me ajuda a administrar. É aqui que ela me ajuda a fortalecer uma atitude mais positiva e, vamos dizer assim, um pouco mais de autonomia, um pouco mais do senso de que eu sou dono de mim mesmo, sou dono da minha vida, sou dono do meu futuro, e dentro do limite do possível eu vou me adaptar e vou construir aquilo que eu puder. Olha, então como construí-la? Acompanhamento médico e psicológico. Hoje em dia eu defendo muito meus pacientes. Chega alguém com ansiedade, eu falo, e aí, você já foi no médico? Como é que está a tua tireoide? Como é que está? Você tem hipertensão? Quando foi a última vez que você fez um check-up?
Porque se for colocar na conta do psicológico, é complicado, porque tem coisa que não tem cunho psicológico. É uma pessoa com uma disfunção na tireoide, vai afetar totalmente o funcionamento cognitivo dela. Aí eu vou lá ficar todo dia conversando com ela. Não, você tem que desenvolver essas atitudes, vamos trabalhar essas crenças, quando na verdade tem um cunho físico, biológico associado. Não é só da mente. Então nem tudo é psicológico. Autoaceitação e visão de potencialidade. É indispensável, gente, que a gente reconheça os nossos limites. Com certeza. É importante que eu, Leandro, reconheça que eu não posso vir aqui e falar da neurobiologia da esclerose múltipla, porque eu não tenho domínio disso. É importante que eu reconheça que eu não posso correr uma maratona de 8 quilômetros. É importante, por quê? Se eu não reconheço, eu me coloco em condições desfavoráveis, eu naturalmente me saboto. Por quê? Eu estou consciente que existem questões que ali me prejudicam, jogo para baixo do tapete, entre aspas, e me frustro, e me quebro, e pioro ainda mais aquilo que eu poderia, vamos dizer assim, administrar de uma forma diferente. E todo ser humano, independente de condição biológica, condição econômica, ele tem potencialidades. E essa é uma questão que eu trabalho muito na TCC. Qual é a tua potencialidade? Beleza. Você, de repente, pode não ter o perfil para ser militar, para ser médico, para ser engenheiro. Pode não ser o teu nicho, pode não ser o teu espaço, que você naturalmente não se identifica. Tudo bem. Mas qual é a tua potencialidade? O que você pode fazer? Sabe? O que é teu nessa história? A mesma coisa na esclerose. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode administrar quando o sintoma vir? Como é que a gente pode administrar a consequência social? Inclusive, a Emily compartilhou comigo, trago para vocês com a permissão dela, né? Que quando ela teve o primeiro contato com a esclerose, ela estava ali no início do relacionamento e tal, ela até tentou encerrar o casamento. Por quê? Ela ficou pensando assim, poxa, como é que ele vai conviver com uma pessoa que daqui a um tempo pode estar ali num processo de invalidez? E ele segurou firme na mão dela, eu digo assim, que ele foi o psicólogo naquela hora, ela ainda não era, né? Ele foi muito acolhedor e segurou na mão dela. Aí depois ela se tornou psicóloga, tá? Só para deixar claro a linha do tempo. E esse é um ponto muito comum. Por quê? Se eu me vejo numa descida, se eu coloco a minha vida num possível nível de decadência, eu posso me abandonar. Eu posso desistir dos meus projetos pessoais. Eu posso achar que ninguém vai ser merecedor de conviver com alguém. Eu posso, na minha visão capacitista, não aceitar que alguém carregue alguma coisa para mim, abra uma porta, que alguém faça uma coisa que eu naturalmente não estou conseguindo mais. Então, esse ponto da autoaceitação ele é muito doloroso. Ele é difícil. Todos relataram isso pra gente. Que é difícil o momento onde você reconhece. Mas quando você abraça a potencialidade, você consegue equilibrar um pouco mais essa balança e sentir que alguma coisa pode ser diferente daquilo que está sendo apresentado. Uso adequado da medicação para controle e estabilidade da EME, da esclerose. Como o Dr. Ricardo já falou, a questão da medicação, a gente está muito animado com o progresso no desenvolvimento dos medicamentos, na linha terapêutica tem sido excelente. Então a nossa expectativa é que continue assim. Quem sabe a gente possa discutir aqui no futuro sobre um processo muito menos dolorido, um diagnóstico precoce muito mais fácil, porque a esclerose naturalmente ela tem também essa dificuldade de você diagnosticar, o quanto antes for diagnosticada melhor, mas é difícil você conseguir ter essa linha do tempo e saber quando realmente iniciou, né? Como o Dr. Ricardo já trouxe. Atividade física é aquela coisa que parece jargão, né? Que você quer ficar com saúde, faça uma atividade física, tenha uma alimentação balanceada, mantenha atividade de relevância pessoal. Esse ponto é indispensável, gente. Não se abandone, sabe? Dentro do limite do possível, faça atividades que são relevantes. Não quer dizer que você é ativo lá, faz um monte de coisa, você vai começar a fazer crochê em casa, você vai começar, sei lá, a costurar. É legal, acho bacana quem consegue, nunca fiz. Se for isso, maravilha, mas não se abandone. Dentro do limite do possível, faça. Não consigo fazer no mesmo tempo? Faça aos poucos. Faça um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. No dia que eu estiver melhor, eu faço mais, eu faço menos. É aquela coisa, é se olhar com uma visão muito mais acolhedora. A autoaceitação, mas também a visão de potencialidade. E a rede de suporte.
É indispensável ter uma rede de suporte. É indispensável você ter alguém para conversar. É indispensável que você não carregue sozinho. Porque é muito mais complicado eu carregar uma carga enorme quando eu sei que sozinho pode ser difícil de sustentar. Então, dentro do limite do possível. Eu não tenho condição de fazer uma psicoterapia, eu não estou com tempo para fazer terapia de grupo. Eu sempre indico assim, arruma um tempinho. É um investimento que vale muito a pena. Investimento em você. Arruma um tempinho. Mas se não tem um tempinho, você está longe, sabe? Naquele momento, conversar com alguém, liga para alguém, manda uma mensagem, faz uma leitura. Se você conseguir seguir essas atividades de relevância pessoal, atividade física, a tua qualidade de vida vai dar um salto significativo. E isso vai contribuir muito nos sintomas. Isso vai te ajudar a ter uma evolução muito mais lenta, vamos dizer assim, muito menos dolorida, muito menos grave, sabe? Passa aqui. Aqui são algumas referências que eu usei, tá? Tem muitas aqui, no caso eu coloquei só um pequeno recorte. Eu peço até perdão se por ainda não estar 100% ajustado, foi uma coisa assim que eu encarei o desafio e tentei me preparar. E aqui eu deixo o contato da Florem, né, o Instagram da Florem. Busque informação, busque conhecimento, busque desmitificação, tá? Quem vivia de mito eram os autores, que ganhavam muito dinheiro com isso, escreviam livros e tal, faziam fortuna. A gente, quando reproduz os mitos, quase sempre é para o sofrimento. E, infelizmente, tem coisas muito boas que seriam boas a gente manter como mito, mas tem coisas que a gente precisa desmitificar. Meu Instagram pessoal, o meu WhatsApp, fica à vontade para fazer perguntas, precisar de orientação, eu me sinto muito à vontade para orientar, tá? E acho que uma mensagem assim que a gente deixa, tanto eu quanto a Emily, é aquela questão, a gente convive naturalmente na psicologia, a gente convive com a dor. A gente escuta muitas falas pesadas, questões de diversos tipos, mas com o trabalho, com o tempo, com paciência, com acolhimento, a gente consegue desenvolver qualidade de vida. E qualidade de vida não só para quem possui esclerose múltipla, mas de uma forma geral. Vai te possibilitar um futuro e um horizonte muito mais otimista, muito mais saudável. E vamos tentar seguir nessa linha, sabe? Se informando, procurando auxílio quando for necessário. Quando não conseguir, ligar para alguém, jamais assim se abandonar. E uma questão que eu sempre falo muito também para minha cliente, e a Emily também fala, vamos manter a relevância pessoal, não vamos nos neutralizar, sabe? Tem coisas que eu posso fazer num ritmo mais lento, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, passo dias sem fazer, mas não se abandonar. Eu acho que esse é um ponto essencial que a TCC vem trazer, que a psicologia como um todo traz, e que a gente precisa manter, sabe, aquecido na nossa mente, tá? Então, muito obrigado, gente. Quem quiser fazer perguntas, sugestões, fique à vontade. Boa tarde, bom dia. Leandro, obrigada pela tua presença. Eu sei que você está super nervoso, que foi um desafio, mas eu acho que eu, como paciente, para poder estar bem, eu não sou ninguém sem psicólogo. Não sou. Eu tenho que ter o meu equilíbrio mental, físico e espiritual tudo junto. Assim, tudo bem. Se um dos três estão cambaleando, eu já, o que está acontecendo? Então, e realmente o que você falou é muito importante. E assim, se não tiverem ninguém para conversar, a Ed, que é a nossa assistente social, não está aqui porque parece que teve um acidente na BR e estava caríssimo o Uber de lá para cá, R$100 e poucos. Ela não conseguiu vir pedir desculpa aqui para todos. Mas o ponto de apoio que o paciente pode ter, a família, é a Florem. A Florem está ali para ajudar, porque se a Ed não puder, tem a Michelle, tem pessoas voluntárias para acolherem, né? E nós fazemos programas também, eu digo isso em nome da Florem, porque eu estou sempre na organização, encontros mensais. E são esses encontros de acolhida, de troca de informação. Aí, às vezes, a pessoa precisa de algum psicólogo, a gente tenta ajudar, né? Porque a gente tem você, tem outros psicólogos como parceiros. A Emily, só para vocês entenderem, a Emily é paciente, ela mora em Agrolândia, acho que é esse o nome da cidade, né? A gente não sou daqui, não é isso? Agrolândia, é. Ela é paciente e psicóloga.
e ela tá com 37 semanas de gestação. Tá com pré-eclâmpsia e achou melhor não participar. Mas os dois conversaram nos bastidores e ela mandou um abraço para todo mundo, pediu rezem por mim, mas tá tudo certo com ela. Logo ela vai ser mãe. Então, e é isso. A gente agradece a tua participação. A Carol me passou o microfone aqui, porque a gente teve um evento na LESC na semana passada de doenças raras, e o pessoal da organização quiseram que eu falasse um pouco do vídeo. Um vídeo que eu participei justamente por conta da ajuda da Florem. O que acontece? Dentro de todas aquelas medicações que o doutor Ricardo passou, eu tive que... Essa é a segunda que eu estou judicializando. As associações não são adeptas à judicialização, porque é um gasto muito grande. Então, a gente sempre faz... A gente está com a BEM, em parceria com a BEM, para que os novos remédios sejam incorporados e os antigos saiam do PCDT. Mas é uma luta gigante. Então, eu judicializei uma medicação em 2015, 2016 e 2017... E eu tive muito apoio da Florem. Então, sabe aquele momento de desespero? O que eu vou fazer? Aí o pessoal da Florem me ajudou, eles me orientaram da melhor maneira que foi possível. Então, o vídeo que a gente vai passar tá ali já. Eu gravei por conta que eu, desde esse evento, eu estou com esse pseudo-surto, eu não sabia como que eu ia estar, eu gravei o vídeo. E a Carol resolveu apresentar agora. Então, eu queria que vocês vissem qual a importância que eu falo um pouquinho da esclerose, falo da Florem e tem um vídeo que eu tive a oportunidade de participar, que repercutiu bastante. E é isso, a Florem tá aí para ajudar, tem os contatos. A gente vai depois distribuir, que eu trouxe folders, então para vocês entrarem em contato com a gente. E vamos sim, Rafa, fazer mais eventos sim, porque eu sou muito chata em conscientização, em falar, em brigar, porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer é lutar pelos nossos direitos, e tá disponível. Só para vocês terem, a Florem também me ajudou nessa questão. Essa cadeira motorizada que eu uso, eu consegui do SUS. O SUS é bom, só que ele tem alguns problemas que precisam ser melhorados. A gente sabe disso. Então a Florem está disponível para todos. Então vão ver o vídeo, espero que vocês gostem. Esclerose múltipla é uma doença crônica autoimune que afeta o sistema nervoso central, causando inflamação e desmielinização do neurônio. O paciente pode apresentar qualquer tipo de sintomas, como dores musculares, tontura, problemas de esfíncteres, visão, fadiga sensitiva e cognitivos. A partir do momento que ele começa a ter esses sintomas, o mais correto é indicá-lo diretamente ao neurologista. Lá ele vai solicitar ressonância magnética, uma série de exames para descartar a possibilidade de outros problemas semelhantes à esclerose múltipla. O quanto antes o paciente for diagnosticado, isso garante a sua qualidade de vida. Aqui em Santa Catarina, nós temos a Florem, Associação Florianópolis Região de Esclerose Múltipla, que vem desde 2004 orientando e acolhendo os pacientes e familiares com esclerose múltipla. Deixo aqui o meu relato da importância da Florem na minha vida. Eu sou paciente já há 23 anos e no ano de 2016 eu tive que tomar uma medicação que não estava protocolada no Ministério da Saúde e a Florem me orientou da maneira mais conivente naquele momento. O que é mais importante para mim, assim, acima de tudo, é a minha fé. Por conta da minha fé que eu tive estrutura para aguentar tudo que eu já aguentei. Comecei a ter os sintomas da esclerose múltipla. Com o diagnóstico foi um susto grande, né? Uma doença que não tem cura. E daí eu me vi assim, falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer tudo que eu queria, não vou poder viajar, eu não vou casar, eu não vou ter filho, eu sou muito nova, e tem tanta gente que tem doença, de repente, até mais difícil que a minha. Então foi assim que eu encarei. Não, vou lutar, vou me tratar. Acho que todo mundo tem que buscar uma força dentro de si, para poder falar, não, eu vou conseguir vencer essa batalha, seja o que for. Agora, os remédios que estão vindo são muito mais caros que os que já estavam incorporados, que já estão no SUS há bastante tempo. E daí eu tive que entrar com ação judicial, porque se eu não tivesse tomado, não tivesse aberto um processo como eu abri, e não tivesse sido rápido como foi, eu estaria hoje numa cadeira de roda. E esse remédio que eu tomei, que eu consegui com ação judicial, me deixou bem e estabilizou a doença.
porque eu via que meu processo, ele estava passando por juiz, enfim, por uma infinidade de gente. Então eu não estava lá na defensoria, mas eu estava vendo pela internet que estava realmente funcionando. Se eu pudesse agradecer as pessoas que fizeram, enfim, os desenvolvedores, os programadores, eu falei assim, vocês não sabem o benefício que vocês fizeram para as pessoas, para todas as pessoas que dependem da justiça para conseguir algum tipo de medicamento. E o que me deu força, muita força, foi o meu esposo. Na época, e um dos médicos que eu fui falou que eu não podia ter filho. Só que com a minha fé eu nunca acreditei nisso. Depois de ter rezado muito, eu acordei com ele ligando e falando assim, Suelen, eu tô te ligando pra dizer que eu conversei com o pessoal do laboratório pra você ficar tranquila, que a sua gestação vai ser perfeita. Aquilo ali pra mim, eu falei, não acredito. Agora, para encerrar o primeiro Múltiplas Ideias, passo a palavra para o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o senhor vereador Gabrielzinho, para fazer os agradecimentos finais e encerramento do dia de hoje. Show. Falar o que depois desse vídeo, né? Então, primeiro, agradecer a participação de todos vocês, agradecer aqui o doutor Ricardo, é Juliano, né? É Juliano? Né? Leandro, desculpa. Leandro, não é Juliano, pô. O Leandro também pela presença, pela participação, pela contribuição de falar um pouquinho aqui com a gente, e como o Rafa falou lá atrás também, embora que possa parecer que tem pouca gente, mas com certeza são vozes que vão ecoar daqui para fora também, poder mostrar realmente essas discussões, falar que realmente, além de todo o diagnóstico, de todas as formas de tratamento, como foi levantado pelo doutor, como também buscar todas as potencialidades também, mesmo com todas as dificuldades, acho que é isso que a gente precisa fazer, acho que cada um, eu também sou pessoa com deficiência, a gente também tem a nossa limitação, a nossa dificuldade, mas com certeza a gente não pode desistir, a gente não pode esmorecer em momento algum e sempre buscar, com certeza, essas melhorias constantes, essas condições cada vez melhores, e com certeza vocês são pessoas de fibra, são guerreiros e com certeza vão poder buscar essa melhor qualidade de vida e o que a gente puder contribuir aqui enquanto poder legislativo, tem certeza também que o Rafa lá na prefeitura também, enquanto poder executivo, e a própria Florem, que vem fazendo um trabalho muito bacana, muito correto e muito responsável no sentido de buscar essas melhorias constantes. Então parabéns aí pelo trabalho de vocês, a Michelle, a Suelen, toda a diretoria, todo o grupo de voluntariados também, e dizer que foi muito satisfatório, foi muito bacana esse evento aqui de hoje, com certeza vai ser o primeiro de muitos, a gente vai estar podendo promover, podendo estar resolvendo também, e com relação àquele ponto levantado pelo Rafael, no sentido de tentar buscar os mesmos direitos da pessoa com deficiência, para quem tem a questão da esclerose múltipla, a gente vai dar uma verificada, primeiro na questão legal, como é que pode, se não pode, até não adianta também criar uma legislação que daqui a pouco pode ser derrubada pela justiça, então vai fazer toda a análise jurídica, a parte legal, e se com certeza, se for possível, for viável, a gente vai estar podendo fazer também aqui no município de Florianópolis, e com certeza, por se tratar de uma capital, a gente vai poder acabar ecoando para os demais municípios, né? Que a partir do momento que tu faz algo aqui em Florianópolis, com certeza ela acaba irradiando para os demais municípios. Então, podem contar com a gente, conta aqui com a Câmara de Vereadores, contem com a Prefeitura, com a Florem, e muito obrigado a todos. Se tiverem alguma dúvida, com questionamento, também podem entrar em contato com a gente aqui, que a gente está à disposição. Valeu? Um abraço a todos aí,
Ótimo final de semana, tá quase chegando aí, quase sexta. Ah, não, estamos no quarto ainda? Não, então não. Então uma ótima semana e daqui a pouco um bom final de semana também. Valeu, um abraço.